Imagine viver quase 1000 anos. Imagine presenciar o nascimento e a morte de 30 gerações. Ver o mundo mudar completamente diante dos seus olhos. Assistir a humanidade se corromper cada vez mais. E ainda assim, manter a fé inabalável até o último dia. Essa é a história real de Matusalém. O homem que viveu 969 anos e cuja morte marcou o início do maior julgamento que a humanidade já viu. Uma história que poucos conhecem por completo, mas que pode mudar sua forma de ver o tempo, a paciência e o propósito. Se você quer descobrir os segredos por trás dessa vida extraordinária e entender como ela se conecta diretamente com o dilúvio de Noé, ative o sininho e fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar sua forma de ver os desafios da vida. Matusalém não foi apenas um homem que viveu muito tempo. Ele foi o elo entre duas eras, a era dos gigantes espirituais, como seu pai, Enoque, que foi arrebatado por Deus, e a era do julgamento divino, através do dilúvio. Descobertas arqueológicas recentes mostram algo impressionante. Civilizações antigas ao redor do mundo preservaram histórias sobre homens que viviam séculos, os sumérios, os egípcios, até mesmo textos chineses antigos falam de reis e sábios que governaram por centenas de anos. E a ciência moderna? Ela descobriu que nosso DNA possui mecanismos de reparo que, em teoria, poderiam permitir uma vida muito mais longa. Alguns cientistas especulam que mudanças ambientais pós-dilúvio podem ter encurtado nossa longevidade. Mas a verdadeira importância de Matusalém vai muito além do tempo que ele viveu. Sua história nos ensina sobre perseverança em tempos difíceis, sobre manter a fé quando tudo parece perdido, sobre o poder de um legado que atravessa gerações e sobre a importância de preparar as próximas gerações para os desafios que ainda virão. Matusalém nasceu, filho de Enoque, um homem tão justo que andava com Deus. Enoque não morreu. Ele foi arrebatado aos 365 anos. Imagine o impacto dessa perda para um jovem Matusalém. Enoque não apenas desapareceu, ele deixou uma missão clara: preparar a humanidade para o que estava por vir. Matusalém se tornou o guardião dessa missão. Desde criança, ele foi ensinado sobre os mistérios divinos, sobre promessas antigas e sobre sinais que indicariam tempos de julgamento. O desaparecimento misterioso de seu pai não foi apenas uma perda pessoal, foi o momento em que Matusalém entendeu que carregava uma responsabilidade muito maior do que imaginava. Ele precisava manter viva a linhagem dos justos e preparar o caminho para algo que ainda estava por vir. Durante os 969 anos de Matusalém, o mundo mudou drasticamente. Textos antigos descrevem essa época como uma era de gigantes, violência extrema e corrupção moral total. O livro de Enoque, textos sumérios e tradições orais de várias culturas falam sobre um tempo sombrio, um tempo em que os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens. E disso nasceu uma geração de gigantes e maldade. Matusalém testemunhou essa degeneração, passo a passo. A cada século, via a bondade se tornar mais rara, via a violência se espalhar e via como poucos ainda buscavam manter um relacionamento com o Criador. Era como viver em um mundo que caminhava voluntariamente para sua própria destruição, e ele sabia. Sua longevidade não era uma coincidência, era um sinal da paciência divina. Viver quase 1000 anos não foi uma bênção simples. Matusalém viu amigos e parentes morrerem, um após o outro. Viu a degradação moral da humanidade e sinais cada vez mais claros de que um julgamento se aproximava. E mesmo assim, carregou a responsabilidade de manter viva a fé de Enoque. Estudiosos sugerem algo impressionante, que a vida de Matusalém foi literalmente o cronômetro.
da paciência de Deus. Enquanto ele vivesse, haveria esperança. Sua morte seria o sinal final. Durante séculos, ele observou tempestades mais violentas, comportamentos cada vez mais estranhos entre os homens e uma sensação constante de que algo terrível estava prestes a acontecer. Os anciãos murmuravam sobre a ira divina, sobre um tempo de julgamento que se aproximava, e Matusalém sentia como se o coração apertasse, como quem vê o céu nublado, prestes a desabar em uma tempestade. Mesmo assim, ele permanecia firme. Sabia que tinha uma missão a cumprir. Quando Noé nasceu, Matusalém já tinha mais de 600 anos, e ainda assim ele investiu mais de 300 anos, preparando seu neto para a missão mais importante da história. Desde o primeiro momento em que olhou o menino, Matusalém sentiu algo diferente. Havia um brilho, uma pureza no olhar de Noé, que o fazia lembrar dos dias em que seu próprio pai, Enoque, falava sobre promessas e sobre a aliança de Deus. Matusalém não apenas contou histórias. Ele formou em Noé uma disciplina espiritual inabalável. Ensinou habilidades práticas de construção, resistência mental para suportar zombarias e fé para obedecer a instruções impossíveis. Os dois caminhavam juntos pelos campos, observavam os sinais do céu e discutiam as antigas promessas de Deus. Noé crescia com uma sabedoria incomum, uma seriedade que o fazia parecer alheio à corrupção que devorava o mundo ao seu redor. Ele absorvia cada ensinamento, como se soubesse que aquela sabedoria seria crucial para os dias que viriam. Os anos avançavam e as premonições que Matusalém sentia desde jovem começaram a se manifestar. De maneiras mais claras, sinais estranhos surgiam no céu e na terra, como se algo se movesse nas profundezas da criação, anunciando uma mudança iminente. Os ventos sopravam mais fortes, as noites pareciam mais escuras e o próprio ar parecia carregado de um silêncio pesado entre as aldeias. Antigos profetas e sábios murmuravam. Um julgamento se aproximava. Diziam que Deus já não toleraria por muito tempo a perversidade dos homens, que enviaria uma purificação para lavar toda a corrupção espalhada pela terra. Matusalém escutava essas profecias com um peso diferente. Ele sabia, elas estavam entrelaçadas com as últimas mensagens que Enoque havia lhe confiado. E quando estava com Noé, via no olhar do neto a mesma apreensão, uma compreensão silenciosa de que aquelas histórias não eram apenas lições morais, eram um alerta, um preparo para algo grandioso e terrível. 969 anos. Esse não foi um número aleatório. Cálculos baseados nas genealogias bíblicas revelam que Matusalém morreu no exato ano do dilúvio, possivelmente apenas dias ou semanas antes das águas começarem a subir. Imagine, os últimos dias de Matusalém. Ele sabia, sua morte seria o sinal final. Via Noé terminando a arca, os animais começando a chegar, as nuvens se formando. Naquele ano, a atmosfera parecia diferente. Havia uma inquietação na natureza, como se o próprio mundo estivesse à beira de um acontecimento inevitável. Matusalém sentia que seu corpo, agora pesado e cansado, o chamava para o descanso. Mesmo assim, mantinha-se atento. Sabia que ainda havia algo a transmitir a Noé. Observava o neto com uma mistura de satisfação e pesar. Sabia que sua longa vida o havia conduzido até aquele exato momento, o instante em que deixaria Noé preparado para o que viria. A morte de Matusalém não foi uma tragédia, foi a conclusão perfeita de uma missão. Ele preservou a linhagem dos justos por quase 1000 anos, preparou Noé para salvar a humanidade, serviu como cronômetro da paciência divina e morreu
sabendo que sua vida havia cumprido seu propósito. Quando Matusalém fechou os olhos pela última vez, ele não viu apenas o fim de sua vida, ele viu o início da salvação da humanidade através de seu neto preparado. Com sua partida, Noé sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ele definitivamente. Logo, as instruções de Deus começaram a se tornar claras. Em sonhos, em visões, Noé entendia que um grande julgamento estava prestes a se abater sobre o mundo. A arca começou a ganhar forma. Os animais chegaram aos pares e quando o céu escureceu com nuvens pesadas, Noé reuniu sua família e entrou na grande embarcação, carregando consigo não apenas a esperança de uma nova vida, mas o legado dos justos que vieram antes dele. A história de Matusalém muda nossa perspectiva sobre paciência. Nos planos de Deus, às vezes, Deus nos prepara para algo que só se cumprirá muito tempo depois. Nossa parte pode ser apenas preparar outros para o que está por vir. Matusalém viveu quase 1000 anos, vendo o mundo piorar, mas manteve a fé, porque sabia que tinha um papel no plano maior. Sua vida nos ensina sobre propósito na adversidade e investimento geracional. O que você está investindo nas próximas gerações? Como Matusalém, podemos não ver o resultado final, mas nossa preparação é crucial. Se Matusalém conseguiu manter a fé por 969 anos, em um mundo cada vez mais corrupto, o que nos impede de manter nossa fé pelos desafios de hoje, sua vida pode não durar quase 1000 anos, mas pode ter o mesmo impacto eterno se você investir na preparação das próximas gerações. Se mantiver a fé, mesmo quando não vê o resultado imediato, e confiar que Deus tem um cronômetro perfeito para todas as coisas. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam perspectivas. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esta história com alguém que precisa entender que a paciência de Deus é medida perfeitamente, assim como foi na vida de Matusalém.